Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia em 2016 aponta que enquanto em 1945 a expectativa de vida no Brasil era de 43 anos, a média atual fica em torno de 75 anos. E vai continuar crescendo. De 2030 em diante, os idosos brasileiros serão mais numerosos do que as crianças. Isso se deve a melhores condições de vida de parte da população e ao maior acesso aos recursos de saúde. A pesquisa mostrou também que a expectativa de vida dos homens, 72,9 anos, foi menor do que das mulheres, 79,4 anos. Portanto, se você tem hoje 20, 30 ou 40 anos, deve se preparar para uma velhice bem longa. Mas será que é possível envelhecer com qualidade de vida? Sim, é possível. A maneira como o corpo humano envelhece depende em partes dos laços genéticos que o ligam à família, mas não resulta exclusivamente deles. A rotina, o estilo de vida, o exercício e os hábitos alimentares têm um impacto muito forte e são decisivos no nosso envelhecimento. Tá aí, a gente vai entender todo esse trabalho. Mandem perguntas, porque o tema é muito interessante. Com a gente hoje, ela que é médica do esporte e especialista em envelhecimento saudável, doutora Júlia Gouveia, bem-vinda. Tudo bem? Bom dia, tudo jóia. Prazer tê-la aqui. Prazer. Olha, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, e até contando para o pessoal o nome, eu não citei o nome, então eu vou pedir licença que eu vou lê-lo para não falar uma palavra de forma errada, é telomerase. O nome, então, do exame é telomerase, exame que revela a idade do nosso corpo. Doutora, conta pra gente, então, o porquê deste nome e se é um exame genético, considerado é quando a gente está falando de tipos de exame, se ele entra na categoria, enfim, de exame genético. Bom, eu vou contar um pouquinho a história do telômero, né? Que, na verdade, o telômero, ele foi uma descoberta que ganhou o Prêmio Nobel do ano de 2009. E, na verdade, o que foi descoberto é que o telômero é uma capinha protetora do nosso cromossomo. Tá. E aí, conforme a gente vai envelhecendo e a nossa célula vai replicando, essa capinha, ela vai encurtando e danificando. Então, assim, para fazer uma analogia bem simples, é como se a gente tivesse um cadarço de tênis e no cadarço a gente tem aquela pontinha de plástico. Tá. Aquilo ali é o telômero. Entendi. Então, conforme vai multiplicando as células, que nossas células normalmente replicam de 50 a 80 vezes, aí quando dá nesse intervalo de número, acaba a capinha. E aí é quando a célula fica, o cromossomo fica senescente, fica velho, e aí ele perde a função. Puxa vida. Então a gente consegue, o exame da telomerase, o exame do telômero, ele consegue falar quanto tá a nossa capinha. Se ela está inteira, se ela já está curtinha, quanto que essa célula ainda vai viver. Tá. E com isso ele consegue falar pra gente qual que é a idade do nosso corpo. Se a nossa idade de nascimento condiz com a idade que o nosso cromossomo tem. Olha, que legal isso. Exatamente. Só que, falando um pouco desse impacto na nossa qualidade de vida e até nesse processo de envelhecimento, porque vai acontecer, então, claro, de em determinado momento, ele se romper, enfim, não termos mais essa capinha, Isso. né? Existe algo que possa prevenir, então, a ideia é descobrir. Sim. E enquanto temos, prevenir ou pelo menos fazer o possível para que ele se degrade cada vez menos. Isso, é possível a gente fazer isso sim. Então, é algo que a gente já vem falando há muito tempo e que as pessoas estão se tornando mais conscientes em relação a isso, mas são hábitos de vida. Então, foi comprovado, Harvard fez uma pesquisa super extensa, bem consolidada sobre o telômero, e eles conseguiram comprovar que, melhorando a alimentação, práticas de atividade física, o jejum é fantástico para melhorar a qualidade da telomerase. Olha, então, quando eles falam, na verdade, não é um jejum, é uma restrição calórica. Tá. De você diminuir de 30% a 40% a quantidade calórica de alimentos, tudo isso, também beneficia o telômero. Então faz com que ele se degrade cada vez menos. Cada vez menos.
e que o mantendo, vamos dizer assim, intacto ou mais intacto possível, porque claro que ele vai envelhecer, a gente está mantendo aí então não só a idade compatível, mas um corpo mais saudável. Está ligado diretamente então a uma parte saudável. Porque quando a gente fala em retardar o envelhecimento, a primeira coisa que as pessoas pensam, falam assim, mas eu vou ter 50 anos com cara de 30, vou parecer uma menininha. Não, isso não, ainda a medicina não descobriu isso. Na verdade, é biológico, então é genético, é dentro do seu cromossomo, então é a forma como o seu corpo vai responder para as doenças, o quanto um Alzheimer vai retardar para aparecer, uma osteoporose, uma doença cardiovascular. Então é um funcionamento interno, então você vai revertendo tudo isso. Então, com o exame da telomerase, você consegue falar tudo isso. É tipo entender a vitalidade, é estar se sentindo muito bem numa fase que normalmente a maioria das pessoas está já não se sentindo tanto. Exato. Isso. Então, é retardar um pouco tudo isso. A gente vai colocar umas imagens para você explicar, por favor, doutora, do cromossomo. Porque para o negócio chegar nessa conclusão, gente, olha lá o nosso cromossomo. Aprendemos aí na escola, olha lá, muita gente vai se identificar. E aí? Então, essa capinha do cromossomo aí, onde está aparecendo mais rebuscado, é onde fica o telômero. E aí, conforme ele vai aparecer a evolução, conforme vai passando o tempo, essa capinha vai diminuindo. Tá vendo que ele está encurtando de tamanho? E aí é onde a gente vai tendo todo esse envelhecimento. Olha que interessante. Então, assim, hábitos de vida não saudáveis, vamos dizer assim, os momentos que a gente ou deixa de praticar uma atividade física e acaba ficando mais sedentário, ou acaba ingerindo alimentos que não são considerados aí saudáveis e tal, a gente está degradando, a gente está, tipo, destruindo. Sim. Na verdade, por que isso acontece? É uma coisa que, às vezes, as pessoas não conseguem entender muito, mas é a ação dos radicais livres em cima desse cromossomo. Então, é como se a gente falasse que a sujeira, o lixo que está circulando dentro da gente, tem um potencial de ir lá nesse cromossomo e danificar. Entendi. Então, quanto mais lixo, com mais poluição que você tiver dentro do seu organismo, maior vai ser a lesão no seu cromossomo, no seu telômero e mais rápido vai ser o envelhecimento do seu corpo. Puxa, que interessante. Daqui a pouquinho a gente vai contar como é feito esse exame, se já tem no Brasil, como é mostrado o resultado. Antes, a gente vai para uma ilustração muito legal e eu acho que a doutora, como você comentou do jejum, muita gente pergunta do jejum intermitente aqui. Então, eu vi que você é médica do esporte, então eu acho que isso é uma prática sua também. Clínica, né, de consultório, que eu acho que podem surgir perguntas, mandem. Então, a gente vai falar de todo esse universo, né? A gente definiu aí o exame, mas a sua especialidade nos permite explicar muitas coisas bacanas. Vai lá no @VocêBonitaTV. O primeiro, então, são os cuidados quando a gente está nessa fase. Olha lá. Aos 20, doutora. Aos 20 que delícia, anos. Né? É uma fase muito boa. É uma fase de transição para a mulher, porque ela já saiu da adolescência e ela está numa fase onde ela tem que lidar com os compromissos de escolha profissional, com a vida social e interação de tudo isso, transformações do corpo. É quando, geralmente nessa fase também, ela já começou a ter uma vida sexual ativa. Então, tudo isso ela tem que encaixar, porque é um período mesmo de transição e ela tem que entender essa transição do corpo. Esse momento. momento. E às vezes não é tão simples, porque as meninas e meninos também acabam estudando e trabalhando, fazendo o estágio, e aí é uma rotina mais cansativa, que às vezes impossibilita uma atividade física. Tem dica para esse momento, doutora? Tem. Eu falo que essa fase da vida é muito importante, porque como está no auge, no pico da produção hormonal e de todas as funções orgânicas do corpo, a mulher que se preparar nessa fase vai ter uma evolução muito boa. Primeiro porque o que ela colocar na rotina de saudável aos 20 anos, ela pode carregar isso para o resto da vida. É verdade. E o que conta ao favor? Com 20 anos, qualquer estímulo que você dê, o corpo tem uma resposta muito maior. Olha só que legal. Então, um pouquinho que ela já inclua de atividade física, fica com uma alimentação mais saudável, tire os industrializados e tenha uma dieta um pouco mais equilibrada, ela vai ter um benefício maravilhoso. É o suficiente. É o suficiente. Nessa fase. E ir ao ginecologista. Ir ao ginecologista. Né?
Porque como já está com uma vida, já está iniciando a vida sexual, então tem que fazer o Papa Nicolau. A gente tem também, hoje em dia, controle de vacinação para doenças, né, para o HPV, para todas essas coisas. Então, tem que pegar o hábito já de, pelo menos uma vez por ano, já começar a fazer os check-ups ginecológicos. Aí, gente, a gente vai para esta fase. Eu sei que tem muita gente desta faixa etária que assiste Você Bonita, eu sei, porque a gente conhece aí o perfil do público aos 30 anos. Então, já tem check-up em dia, alerta, então, para as atividades físicas e preparação do corpo para a gestação. Que coisa, né? As mulheres estão engravidando um pouco mais tarde. Sim. E é importante também o preparo lá e aqui, né? E aqui. Porque na verdade o que as pessoas estão fazendo, elas estão mesmo retardando um pouco a gestação, mesmo pelo ritmo de trabalho, muitos compromissos. Então ela tem que preparar o organismo dela para esse momento. Então se ela tiver uma alimentação equilibrada, até mesmo na hora de suplementação de vitaminas, para a hora que preparar, para engravidar, tudo isso já é melhor, então já é de uma forma um pouco mais fácil. E também a gente tem que lembrar que o esforço que se ela não fez com 20 anos de dieta e de atividade física, com 30 anos ela tem que começar a repensar. E aí, talvez é um pouquinho mais de trabalho, mas ele tem que ser colocado. Tem que ser colocado. Eu falo que tem duas coisas na vida que conforme a gente vai passando os anos e envelhecendo, quem nunca fez tem que começar a fazer e pensar. É atividade física e melhorar a alimentação. Quando a gente fala de atividade física, Carol, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho intuito de virar garota fitness. Não é isso, a gente tem que pensar em saúde. Então, assim, quando que a gente sai do sedentarismo? São 2 horas e meia de atividade contínua semanais. Semanais, não tá indo 2 vezes na semana na academia, só consigo 1 horinha 2 vezes? Ainda tem que repensar, porque a gente ainda não saiu daquela fase do sedentário para o wellness, que a gente chama. Então, tem que fazer uma forcinha, tem que ir aumentando um pouco o estímulo, né, de atividade. Eu concordo com você. E você sabe que é interessante? Que às vezes as pessoas falam, mas não é muito. Gente, 4 horas por semana, 3, no mínimo 2,5. Então, quem faz 4, tá num lucro legal, não é um excesso. Não é um excesso. Agora, a caminhada entra neste plano, porque muita gente fala assim, não, eu faço minha caminhada. Até que ponto a caminhada, ela também é algo que pode nos ajudar nesse processo de envelhecimento de uma forma que dê resultado? Que dê resultado. Olha, a caminhada entra, mas o que eu mais vejo na minha prática clínica é o quê? É aquela pessoa que fala assim, mas eu ando 15 minutos para ir para o meu trabalho e volto caminhando. Então, assim, a gente não pode considerar muito isso, porque se a pessoa não tiver com o sapato adequado, se o estímulo não for contínuo, então ela vai andando e vai parando em toda a esquina e todas essas coisas, então a gente não pode considerar. Eu recebo muita pergunta das mulheres falando, mas eu limpo a casa, eu sou dona de casa, eu me exercito o dia inteiro. Também a gente não pode considerar, porque o estímulo não é o mesmo. Tá? Então, assim, a caminhada ajudaria, desde que tivesse, sim, uma frequência, um preparo para isso, roupa adequada, sapato adequado, tudo isso entraria sim. Mas nessa faixa aí dos 30 anos, uma esteira com uma velocidade um pouquinho mais alta já é melhor. Já é melhor, porque você consegue intervalar a inclinação, a frequência, então você pode colocar um pouquinho mais rápido, depois você volta, né? Então faz toda a diferença. Eu sinto que as pessoas têm assim uma certa resistência e que as coisas simples já na cabeça entram como é o suficiente, né? E aí a gente nota que as pessoas podem ser ativas, porém sedentárias. Sim. Então, assim, são coisas diferentes, né? Eu sou ativa, eu trabalho pra caramba, eu não paro, faço um monte de coisa, subo desse escada lá no meu escritório, blá, 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 blá. Aí eu chego em casa preparando, aí eu chego ainda limpo. Legal, você é ativa, né? É ativa. Mas ainda assim, se não teve uma prática da atividade física, que você parou, botou uma roupa para fazer exercício e um tênis, é considerado sedentário. Sedentário. E eu falo assim, gente, escolha de atividade física é a que te dê prazer e que você não vai faltar. Porque é uma coisa que as pessoas falam muito, doutora, qual que é o melhor tipo de atividade física para mim? Eu falo assim, se não tem o hábito, comece com o que te dá prazer. Então pode ser uma dança, pode ser um pilates, um yoga, alguma coisa, mas que isso vai te dar uma frequência
que esse que é o importante. É o ter que ir. Manhã tô lá, depois a rotina. E eu falo que tudo na vida é uma frequência. Então, quando a gente começa a colocar, né, a frequência, a constância de coisas saudáveis na nossa vida, a tendência disso é de perpetuar. Então, se começar isso com os 20 anos, você vai melhorando, passando para os 30, ou 40, e com o passar da idade, você já assumiu esse hábito na sua vida. E sem ser sofrido, sem ser uma tortura, sendo gostoso, porque eu acho que a atividade física e alimentação saudável não é para ser penoso, é para ser gostoso. É, para ser um prazer, né? Um prazer. É talvez mais difícil para alguns que para outros, porém, ainda assim, a busca tem que ser para todo mundo. Então, aí aos 40, olha o que acontece. Aos 40 é importante também. Na tela. Aí a gente já pensa numa menopausa, ou né, uma menopausa precoce, reposição hormonal, prevenção de doenças de velhice. Que coisa, aos 40, doutora? Aos 40. Tão jovem, 40 quase com 40. É muito jovem, Pois porque é. hoje a nossa expectativa de vida tem aumentado muito. A gente já está com uma expectativa de vida já quase com 86, 87 anos, coisa que há 100 anos atrás, 200 anos atrás, era 30 anos de idade. Então, quando a gente realmente fala de 40 anos, com já pensar em menopausa, realmente a gente assusta um pouco, né? Mas, na verdade, assim, a partir dos 35, o nosso corpo já começa a dar uns sinais de que ele já está dando uma desacelerada. Sim. Então, algumas mulheres sentem com maior intensidade a partir dos 35, outras não. Quem sente menos? A mulher que pratica atividade física, com certeza, e que já tem um hábito alimentar um pouco melhor. Então, se você passou pelos 20, pelos 30... Deu uma enganada. Vai chegar nos 40, vai sentir. E aí, isso acaba vindo como um todo. Então, assim, a partir realmente dos 40, pensa, sim, nesse período de climatério. Tá. Mas a menopausa mesmo, a gente só pode dizer que está na menopausa depois de 1 ano, sem ter nenhum evento de sangramento, de menstruação, né? Aí, nesse caso, avaliando a paciente como um todo, se ela tiver indicação, fazer indicação, sim, de reposição hormonal, se for o caso, porque hoje em dia... É muito polêmico esse assunto, né? É muito polêmico, mas eu falo que, como toda medicina, isso também evoluiu. Então, na verdade, assim, antigamente existia um preconceito de que reposição hormonal era só se a mulher sentisse calor. Né? Então, e que dava câncer. E que dava câncer. Mas antigamente era usado hormônio que era derivado da urina da égua, então era um hormônio veterinário. Então hoje em dia a gente já tem hormônio análogo humano, então a gente já não usa mais aquele hormônio que não é compatível com o nosso corpo. Então já deu pra gente evoluir bastante nesse quesito. E na verdade, assim, o que a gente tem que pensar? A mulher hoje vai viver até 80, 90 anos. Se ela entra numa menopausa com 40 anos... Como faz? Como faz a qualidade de vida dela toda, a relação com o marido, com os filhos, porque aí depois ela fica mais depressiva, sabe? Ela tem todo um quadro que acaba piorando, que vem junto com a menopausa. Olha, é verdade. Então, se ela não tiver uma contraindicação e ela for orientada pelo médico, fizer os exames tudo direitinho, não tem problema nenhum. Só vai ganhar com isso, Só né? vai ganhar com isso. Esse assunto é legal, a gente vai colocar a perguntinha do público. Eu sempre lembro de uma frase que eu ouvi que é assim: se hormônio desse câncer, todo mundo teria câncer, porque todo mundo tem hormônio. Então, a chave dessa história toda, claro que muito bem indicado, pelo que vocês colocam aqui, eu enxergo dessa forma, é que seja algo para te colocar em equilíbrio, não para ultrapassar um limite, e aí já entra naquela parte de, é bomba. Sim, enfim. É esse que é o grande segredo, porque o que a gente vê é o quê? São muitas pessoas, às vezes, usando em quantidades exageradas e até mesmo o tipo de hormônio que é escolhido, às vezes, não é o ideal. Tá. Então, quando você faz um ajuste hormonal, você regula tudo isso, escolhe o hormônio certo, é só benefício para a mulher. Principalmente na mulher na menopausa, porque o que acaba acontecendo? Eu vejo muito no consultório, eu recebo mulheres na menopausa, já com osteoporose, e fazendo reposição só de cálcio. Tá. E muitas vezes, o que a mulher ou, né, outros profissionais que não trabalham com isso não entendem? Que para esse cálcio entrar dentro do osso, a gente precisa de hormônio, a gente precisa de vitamina D, a gente precisa de outros transportadores para a gente ter um osso, ter a formação óssea e ter uma consistência. Então, é um conjuntinho de coisas. Não adianta, né? Só uma coisa. Né? Só uma coisa, não adianta. Vamos voltar a perguntinha do público. Meninas, aproveitem, porque esse papo aqui é super amplo. Já mostro para vocês como é feito o exame que a gente contou há pouco.
que pode prevenir aí algumas coisas. Na tela, então, quem escreveu pra gente, olha lá. Adoro falar sobre isso, doutora, que delícia. Luciana, um beijo, obrigada. O exame da bioimpedância, que também mostra a idade corporal, né, vamos dizer assim, a parte toda nutricional, pode ser comparado com telomerase? São coisas diferentes. São coisas diferentes. Na verdade, o exame de bioimpedância, ele faz uma análise da sua composição corporal. Então, ele vai falar quanto que você tem de líquido, de músculo, de gordura no corpo. Então, é muito mais uma aferição, uma medida estatística, né, de estrutura, do que da parte genética propriamente dito, né? O exame da telomerase, não. Ele vai olhar lá dentro da sua célula. Ele vai lá olhar o seu cromossomo e é bem mais ligado com a parte genética, sim, não é estrutural. Não é estrutural. E ele é um exame colhido, é um exame de sangue. É um exame de sangue, a gente faz uma coleta de sangue normal, não tem necessidade de jejum, de nenhum preparo, porque como é genética, né, isso acaba não influenciando, então a gente não precisa ter esse preparo. É um exame que é feito fora do Brasil, então é mandado para a Espanha, e aí depois de umas 2 semanas mais ou menos a gente recebe o laudo. Então, assim, é referência, tem vários lugares do mundo já fazendo, então... Consegue ver até uma possível diabetes, assim, né? Consegue. Então, assim, tem muitas pesquisas já que estão relacionadas com câncer, osteoartrite, doença cardiovascular, Alzheimer, até para AIDS eles estão usando para ver a evolução, todas as coisas do grau de infecção. Então, ele é muito amplo, porque muitas vezes a gente fala assim, é legal, a maior procura que eu tenho para esse exame é o quê? É o paciente que está cuidando já da saúde, que está fazendo atividade física, dieta, todas as coisas, e na verdade ele não tem como, não é tangível, ele não consegue medir, e muitas vezes ele fala dando assim, certo, se tá dando certo. Aí Entendi. ele fala assim, doutora, como que eu vou saber? Eu sinto que eu estou melhor, mas eu não tenho uma referência. Então o exame é para isso, porque você consegue medir e falar como que teu corpo está evoluindo, você consegue comparar ano a ano, se você está melhorando, se você está piorando. Puxa, para mudar a estratégia. Para mudar a estratégia. Muito legal isso, gente. Mais uma perguntinha do público, olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Renata, um beijo pra você. Tenho 39 anos, eu já preciso tomar alguma vitamina para evitar o envelhecimento ou só preciso passar os cremes anti-idade? Adoro, um beijo pra você. Ela está preocupada, isso já é o primeiro passo, já é não o primeiro passo. E com 39 anos também já está quase para passar lá para os 40, para a 4ª década. Na verdade, o que a gente tem que analisar? Tem que ver se a alimentação da Renata é muito desbalanceada, se está muito desigual a quantidade de proteína, gorduras, aminoácidos, fibras. Porque se realmente tiver, tem que ter um ajuste alimentar, né? Isso que eu falo que não é só o suplemento, eu acho que inserir a alimentação, tudo isso é muito mais importante que o suplemento em si, mas pensando no que eu acabei de falar, que o radical livre danifica a capinha do cromossomo, com certeza uma vitamina C, cúrcuma, tem vários antioxidantes, resveratrol, várias coisas legais que ela poderia sim já colocar na rotina dela, um colágeno, para ela já ter um benefício em relação a isso. Doutora, só para a gente encerrar, quando a gente diz aí o que vai depor contra, a gente já entendeu que não praticar atividade física é uma das coisas. Sim. Em relação à alimentação, para você, quais são os principais erros para a gente fechar? Principais erros? Açúcar e farinha refinada. Sempre. Ponto. Sempre. É isso. Ponto. É aquele... Eu acho que é o mais... O sódio também? O sódio também. Tirou do saquinho, veio pronto, todo processado. Cuidado. Porque geralmente vem gordura vegetal, vem a farinha refinada, vem o açúcar refinado. A gente tem que tomar cuidado. Eu sou a favor da comida de verdade. Da comida. Adoro! Ai, gente, delícia de papo. Deixa eu te agradecer. Tá mais que convidada a voltar. Eu acho que chegaram algumas perguntas que podem estar ligadas a essa parte de emagrecimento. Falaremos numa outra pauta. Eu vou deixar aqui para vocês, gente, um agradecimento da doutora, para quem quiser saber mais, né, mais perguntas específicas aí até do exame. Doutora Júlia Gouveia, ela é médica do esporte, especialista em envelhecimento saudável. O site dela é o doutor abreviado juliagouveia.com.br.
doutora, abreviado, juliagolvea.com.br, para quem quiser saber mais. Muito obrigada. Obrigada, Eu Carol. adoro bater papo com quem o olho brilha e que vai, fala enfim, com tanta motivação para as pessoas ficarem motivadas a seguir uma vida mais saudável. Essa é a minha bandeira aqui, né? Diariamente. Claro. Então o olho brilha e fala assim, a bandeira para levantar mesmo, vale a pena. É, né? Um trabalho de formiguinha, mas a gente chega lá. Obrigada, viu, doutora? Obrigada.